dia. Estamos mais uma vez aqui nesse nosso encontro online para mais algumas aulas, mais uma aula, né? Só 50 minutos. Não se preocupe que a aula será gravada. Essa semana vocês receberam uma lista, né, com mais resolução de equações, pegando sempre aquelas que vocês tiveram dúvida, tá certo? Então, hoje, nesse nosso momento aqui, eu vou dar seguimento ao assunto. A semana que vem vocês vão receber a correção daquela lista, que foi ontem para vocês, e aí, no encontro da semana que vem, eu tiro as dúvidas que tiverem surgido, tá bom? Hoje, nós vamos fazer o estudo do discriminante, o estudo do delta. Então, nós vamos estudar o discriminante. Dessa forma, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, certo? À medida que eu vou explicando o assunto. Tá bom? Vamos deixar para estudar tudo de uma vez só, como foi da semana passada. Então, à medida que eu for explicando, aí vocês já vão tirando as dúvidas que forem surgindo. Tá bom? A aula está sendo gravada, então, se apagar com muita pressa aqui, não se preocupe que depois será postado no YouTube. E aí vocês terão acesso. Eu falei a vocês que o delta, o discriminante é o delta. E o delta, ele é maior que zero, raízes reais e diferentes, menor que zero, não existe, raízes reais, e igual a zero, as raízes são iguais. Essa é a forma que nós temos de determinar, somente sabendo o valor do delta, vocês podem afirmar se a equação possui raiz e quantas são. Se possui uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz. Aqui nós costumamos dizer que a raiz aqui é dupla, porque são raízes iguais. Aqui o conjunto de solução vazio. E aqui formado por dois elementos. Então, o que é que nós vamos ver, por exemplo? Determine, sem resolver a equação, quantas então, na letra A, eu tenho, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 7, igual a zero. Eu quero saber quantas são. Eu não quero saber quais são as raízes. Eu quero que determine quantas são. E se não tiver, vocês vão dizer que nenhuma raiz, né? Aqui, mais uma vez, o A é 1, B é menos 5 e C é 7. Daí vocês vão determinar o valor do delta. B ao quadrado menos 4AC. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 7. Delta é igual a 25 menos 28. Delta é igual a menos 3. Como delta é menor que zero, menos 3 é um número menor que zero, essa equação não possui raízes. Ou vocês vão responder nenhuma raiz. Já na letra B, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Eu tenho
A igual a 1, B menos 2 e C 1. Determinando o valor do delta, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. 4 menos 4, delta é igual a 0. Então, neste caso, com delta igual a 0, a equação possui uma raiz, ou duas raízes reais e iguais. E numa letra C, deixa eu ver se está aqui, eu vou apagar aqui, porque não está. E numa letra C, que eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6. A é o número que acompanha o x ao quadrado, A é 1, B é menos 5 e C é 6. Aí nós vamos ter delta, B ao quadrado menos 4AC. Só relembrando que a letra A, o delta deu negativo, nenhuma raiz. A letra B, o delta deu igual a 0, duas raízes reais iguais ou uma raiz real. E aqui, neste caso, o delta dará positivo, maior que 0. 25 menos 24, delta é igual a 1. Aí, neste caso, como o delta é maior que 0, duas raízes reais e diferentes. Então, esse é o estudo do delta. O delta determina quantas são as raízes e se elas existem. Ela só não existe quando o delta for negativo. Quando o delta for maior que 0 e igual a 0, aí a equação possui raízes. Uma outra forma que eu posso pedir a respeito desse assunto seria esse exemplo. Aqui nesse exemplo, eu pergunto a vocês, eu peço que vocês determinem o valor de P na equação x ao quadrado menos px mais 4 igual a 0, para que ela possua raízes iguais. Para que uma equação do segundo grau possua raízes iguais, o delta deve ser igual a 0. Então, aqui eu tenho A é o número que acompanha o x ao quadrado 1, B é menos P e C é 4. Delta é B ao quadrado menos 4AC. E B ao quadrado menos 4AC deve ser igual a 0, porque as raízes têm que ser iguais. Então, no lugar do B, coloca menos P, no lugar do A, 1, e no lugar do C, 4. Menos P ao quadrado é P ao quadrado. Menos 16 igual a 0. Então, nós vamos ter P ao quadrado. 16 está positivo, passa negativo. E o inverso da potência é a raiz. Forma uma equação de segundo grau incompleta.
Então, para que essa equação possua raízes reais iguais, o delta é igual a zero e o valor de P é mais ou menos 4. Entenderam? Agora eu vou dar um outro exemplo, só que pegando com delta menor e depois com delta maior que zero, tá bom? Aqui neste outro exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais m menos 3 igual a zero. Eu quero que se determine o valor de m para que a equação possua raízes reais e diferentes. Para que a equação possua raízes reais e diferentes, o delta deve ser maior que zero. Aí nós vamos fazer. Nós primeiro determinamos A1, B menos 5 e C é o termo independente de x, nesse caso, M menos 3. Eu coloco quem é A, B e C só para que vocês possam saber o que está sendo substituído. Mas se vocês já souberem determinar A, B e C, não precisa reescrever, não, tá? Já pode partir para delta, que é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac é maior que zero. Onde tem b, nós colocamos menos 5. Onde tem a, 1. E c, m menos 3. E repete o maior que zero. Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. M menos 3. Multiplica menos 4 vezes M, menos 4 vezes menos 3. Sempre fazendo o jogo dos sinais. Repete 4M, menos 4M, mais 25 mais 12, 37. Deixa o que tem M no primeiro membro e passa o que não tem para o segundo, trocando o sinal. Como a letra está negativa, multiplica por menos 1. E ao multiplicar uma equação por menos 1, vocês devem lembrar que troca os sinais dos números, era menos passa mais, e inverte o sinal da desigualdade. Era menor, maior passa a ser menor. 4 está multiplicando, passa a dividir. Então, M menor que 37 quartos. Entenderam como foi feito esse exemplo? De forma semelhante, nós fazemos também quando não possui raízes reais. Vê o delta menor que zero. Eu vou dar um exemplo e aí depois, se vocês quiserem mais algum exemplo, eu faço também. Deixa eu ver. Determine P na equação 2x ao quadrado menos 5x mais 2p igual a zero.
para que ela não possua raízes reais. Uma equação do segundo grau não possui raízes reais quando delta é menor que zero. Aqui eu tenho A igual a 2, B igual a menos 5 e C igual a 2P. Delta B ao quadrado menos 4AC menor que zero. B é menos 5, A é 2 e C é 2P. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16P menor que zero. Deixa o que tem P no primeiro membro, passo o que não tem para o segundo, trocando o sinal. É necessário multiplicar por menos 1, porque o número que acompanha a letra está negativo. Multiplica por menos 1, troca os sinais dos números e inverte a desigualdade. 25, 16 anos. Esse é o valor de P. P tem que ser um valor maior que 25, 16 anos. Entenderam como foi feito? Querem outro exemplo? Ô, Ananda, você quer outro exemplo semelhante ao qual? E a Clara também quer outro exemplo semelhante a qual? Dessa última, certo? Aqui neste exemplo, eu peço o valor de R para que a equação x ao quadrado menos 6x menos 3R não possua raízes reais. Na equação, A é 1, B é menos 6 e C é menos 3R. Delta, B ao quadrado menos 4AC deve ser menor que zero. Porque a questão pede que não possua raízes reais. Onde tem B, menos 6. Onde tem A, 1. E onde tem C, menos 3R. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 3R, 12R, menor que zero. Repete 12R e passa 36 para o segundo membro, trocando o sinal. Aqui, neste caso, não é necessário multiplicar por menos 1, porque o número que acompanha a letra está positivo. R menor que menos 3. 12 está multiplicando, passa dividindo e a divisão é exata, daí os estados. Então, nem sempre dá uma fração e nem sempre é necessário que se multiplique por menos 1. Só deve multiplicar por menos 1 quando o número que acompanha a letra for negativo. Entenderam? E a Clara tinha pedido outro exemplo, Kaique, Ananda, Christian, que bom. Todos entenderam, né, Leone? Certo.
nesse caso, sempre tem que dar negativo? Não. Pode dar positivo também, viu? Pode dar negativo, positivo, fração, entendeu? Não é só que dê negativo ou só dá positivo, não. Bom, Ananda, pode dar qualquer valor. Não precisa ser negativo ou positivo. Também não precisa sempre multiplicar por menos 1, como eu mostrei nesse último exemplo. Só multiplica por menos 1 quando a inequação, quando o sinal da letra for negativo e, nesse caso, aí pode dar negativo ou positivo, independente. Viu? É independente, pode dar qualquer valor. Agora, eu geralmente não dou um decimal, porque quando a divisão entre o numerador e o denominador não é exata, aí a gente simplifica e termina tudo. Viu? Mas se dividir e não for exata, aí dá um decimal sim. Bom? Aqui nós temos mais alguma questão? Aqui nós temos as relações de Girard. As relações de Girard, elas tratam da soma e do produto das raízes. A soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Mais tarde, nós vamos utilizar as relações de Girard para fazermos a fatoração do trinômio do segundo grau. Ano passado, nós vimos as fatorações fator comum e evidência, trinômio quadrado perfeito, diferença entre dois quadrados, tá bom? Cubo da soma e da diferença. E hoje, agora no nono ano, nós vamos fazer a fatoração do trinômio do segundo grau, só que de forma mais simples do que nós fizemos ano passado. A gente não vai precisar ficar adivinhando quais são os dois números que vai dar o número daqui, somados dão esse, multiplicados dão esse. Tá bom? Então, a gente não precisa ficar nesse jogo de adivinhação. Basta resolver usando a fórmula de Bhaskara. Inicialmente, aqui, eu vou dar um exemplo só de aplicação da fórmula. Aqui, neste caso, eu quero determinar a soma e o produto das raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a zero. Para determinar a soma e o produto das raízes dessa equação, eu não preciso determinar as raízes. Eu não preciso saber quais são as raízes. Eu só preciso usar a fórmula. A soma S, vou dar esse 5 aqui, meu 5 meu S, S menos B sobre A, e o produto C sobre A. A soma, menos B sobre A, é menos, B é menos 5, e A não aparece, é 1. Menos com menos dá mais, a soma é 5, e o produto C, que é 7, sobre 1, 7. Então, a soma é 5 e o produto é 7. E aí termina, porque a questão só pede a vocês o valor da soma e do produto. Na letra B, A é menos 2, B é 3 e C é menos 9. A soma, menos D sobre A. B é menos 3, A é menos 2. Menos com menos dá mais 3 menos. Esse é o valor da soma. E o produto, C sobre A. C é menos 9 e A é menos 2. Menos com menos dá mais 9 menos. Então, aqui eu determinei a soma e o produto, sem a necessidade de saber quais são as raízes da equação. Entenderam até aqui? Aqui na letra C, deixa eu ver se eu aqui.
A soma menos B sobre A. B é menos 5. Menos da fórmula, menos 5 de B. A é menos 1. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Sim. E o produto, C sobre A, 3 sobre, no lugar do A, menos 1. O 3 não tem sinal, é mais, com menos dá menos. E não necessariamente vai dar sempre positivo ou negativo. Observe que aqui deu positivo, aqui deu uma fração, daria um decimal se eu dividisse, 3 por 2 e 9 por 2, e aqui deu valores negativos, tá? Então, podem ser quaisquer valores, desde que feito de forma correta. Querem outro exemplo? Não? Passamos, então, para o próximo exemplo. Esse vocês não querem, mas eu vou dar. Aqui, o outro sim. Olha só, depois ali foi só de aplicação de fórmula, colocar B sobre A, C sobre A, certo? Aqui é um exemplo um pouquinho, não é difícil, mas eu não peço que vocês determinem a soma, que é o contrário. Aqui eu peço que vocês determinem o valor de P e dou o valor da soma. Depois eu volto àquele exemplo só de aplicação da fórmula, tá bom? Então, aqui, na equação, 3x ao quadrado menos 5px mais 4. Aqui, nesse caso, eu vou determinar a soma. Quem é a soma? Menos b sobre a. Até aqui eu estou fazendo o que eu fiz no exemplo passado. Então, quem pediu outro exemplo, é só observar aqui essa resolução, tá? Quem é b nessa equação? B nessa equação é menos 5p. Então, menos 5p. E A é 3. Se eu quisesse saber a soma, seria 5p sobre 3. Só que eu dou o valor da soma. Eu disse a vocês no enunciado que a soma S é igual a menos 4. Então, no lugar do S, eu coloco menos 4, onde não há denominador, nós colocamos 1 e multiplicamos. 5p vezes 1 igual a 3 vezes menos 4. 5p é igual a 3 vezes menos 4, menos 12. P é menos 12 quintos. E aí a conta acaba. Bom? Eu não vou perguntar se querem outro exemplo, porque eu vou dar outro exemplo que aqui com certeza é necessário. Tá certo? Então, dada a soma, se eu disse que a soma só vai usar a fórmula da soma. Se eu dissesse que era produto, vocês iriam utilizar a fórmula do produto. Vou dar um exemplo daqui a pouco, com o produto. Então, A é 3, B é menos 5p e C é 4. A soma é menos B sobre A. Então, onde tem B, eu coloco o valor dado na questão como sendo B, que é o que acompanha a X sem expoente. E onde tem A, eu coloco o valor que a questão me deu como A, 3. Faço o jogo dos sinais e determino a soma, como no exemplo anterior. Aí eu pararia 5B sobre 3. Só que o enunciado me forneceu a soma igual a 4, menos 4. Então, onde tem S, que significa a soma, eu coloco menos 4 e resolvo a equação que foi formada.
Da mesma forma, se eu desse a vocês assim. Neste caso, eu quero qual deverá ser, eu quero o valor de P na equação, de K, perdão, na equação kx ao quadrado menos 3x mais 7 igual a zero, de modo que o produto seja igual a 3 quartos. Então, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, vou informar que A é K, B é menos 3 e C é 7. Quem é o produto? A fórmula que define o produto, C sobre A. Quem é C na minha equação? 7 e A é K. Se eu quisesse saber só o produto P igual a 7 sobre K, como eu fiz no exemplo 1. Eu e a Clara, Kaique, Maria Gabriela, Letícia, que pediram outro exemplo. Mas a equação, a questão me fornece o valor do produto, 3 quartos. Aí onde tem P, eu coloco 3 quartos, igual a 7 sobre K. Agora é só resolver. Multiplica em diagonal, 3 vezes K é igual a 4 vezes 7. 3K é igual a 28, K é igual a 28 terços. E aí termina a nossa conta. Tá? De forma semelhante, eu posso dizer assim. Aqui no exemplo 4, eu peço que vocês determinem o valor do m para que a equação menos x ao quadrado menos mx mais 4 igual a zero possua raízes opostas. Para que uma equação possua raízes opostas, a soma dessas raízes deve ser igual a zero. Então, sempre que falar raízes opostas, a soma é zero. E quando a questão falar em raízes inversas, o produto é 1. Mas isso é o exemplo que daqui a pouco. O exemplo 5. Então, aqui neste caso, A é menos 1, B é menos M e C é 4. Eu já disse a vocês que a soma é zero, porque a soma entre dois números opostos é sempre igual a zero, como menos 4 mais 4, 5 e menos 5. Então, a soma é sempre igual a zero, em números opostos. Viu? Que é S menos B sobre A, igual a zero. Onde tem B, eu coloco menos M, e onde tem A, eu coloco menos M. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, eu tenho que M é igual a zero.
Agora, se eu quiser saber, se o enunciado me dissesse assim, pelo mês, toda hora o microfone desliga, vê se tem alguém mexendo nos computadores, nos outros. Viu? Olha só, determine C para que as raízes da equação 2x ao quadrado menos 3x mais C igual a zero sejam inversas. Quando falar em raízes inversas, o produto dessas raízes é igual a 1. Por que é igual a 1? Eu tenho que 3 meios e 2 terços são números inversos. Tá? Quando eu multiplico valores inversos, neste caso, 3 vezes 2 e 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 6 dá 1. E isso vai acontecer sempre que os números forem inversos. Então, se ele diz que as raízes são inversas, o produto entre elas é sempre igual a 1. Aí, o que é que vocês vão fazer? Se falou raiz inversa, produto, então P é igual a C sobre A. Onde tem P, eu coloco 1. Observem que a questão não diz. A questão diz que as raízes são inversas. Bem como no oposto. Então, quando fala raiz inversa, produto 1. Raízes opostas, soma 0. C é ele próprio. E A é 2. Multiplica. C vezes 1 igual a 2 vezes 1. C é igual a 2. E aí, continua. Vocês querem outro exemplo? E de qual questão? De qual dos 5 exemplos que eu dei? Agora, gente, todos entenderam? Ninguém quer mais exemplo? Tem certeza? Desse aqui, Maria Gabriela, do produto igual a 1? Certo. Tu quer do qual, Andrei? Que eu já coloco os dois no quadro. O quinto exemplo, Vitória? Certo, é o mesmo de Maria Gabriela. E Andrei, identifica aí também no quinto? Certo. Então, eu vou fazer assim. Eu vou dar um sexto exemplo, certo? Envolvendo o quarto e o quinto, tá? E se alguém foi tímido e não perguntou, eu já respondo também. Então, aqui. Raízes opostas foi o que eu falei no exemplo 4. Para se ter raízes opostas numa equação, a soma deve ser igual a zero. Tá? Então, menos B sobre A igual
a zero. B nessa equação, eu tenho A1, B menos 3M e C 2C. Então, B menos 3 sobre A, que é 1. Menos com menos dá mais. E o 1 a gente pode retirar. M é igual a 0 dividido por 3. M é igual a 0. Entenderam aqui? Esse foi em relação ao quarto exemplo. Em relação ao quinto exemplo, que foi a dúvida da maioria, raízes inversas. Se a raiz é inversa, o produto é 1. Então, P igual a 1, vocês vão colocar C sobre A igual a 1. O C da equação é 2C. A é 1, igual a 1. O 1 é aquele denominador que nós podemos retirar. 2C igual a 1. C igual, 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, C é igual a 1B. Entenderam melhor agora? Ótimo. Tá bom. Aí, no nosso próximo encontro, nós vamos ter... Eu vou mostrar a vocês como é que, usando a soma e o produto, nós podemos fatorar o trinômio do segundo grau, tá bom? E respondo as dúvidas que possam surgir na hora que vocês estiverem resolvendo questões desse tipo. Na lista, que foi ontem, não tem questões assim. Aí, tá? Essas questões aqui eu vou passar das páginas do livro de vocês. Acho que só. Aqui, neste caso, respondendo a uma pergunta bem anterior, eu tenho, dada a equação, que está aí, eu peço o valor de 1 sobre x' mais 1 sobre x duas linhas. Eu coloquei esse exemplo aqui, porque ele vai tratar de soma e produto, que foi o primeiro exemplo que eu dei. A determinação simples da soma e do produto. Aqui nós temos 1 sobre x', que é a primeira raiz, 1 sobre x duas linhas. Vamos, para resolver essa expressão, determinar o EBC entre os denominadores, que vai ser o produto entre os dois números, já que eles não são comuns. Então, x' vezes x duas linhas, dividido por x' dá x duas linhas. E dividido por x duas linhas dá x'. Aqui eu tenho soma, e aqui no denominador eu tenho o produto. Quem é a soma? S menos B sobre A. Quem é B na equação? Menos 5. E A é 4. Menos com menos dá mais 5 quartos. O produto, C sobre A. C é 6 e A é 4. Aqui eu não vou simplificar, não. Vou deixar para simplificar no final. Então, os meninos que pediram, outro exemplo do primeiro, soma menos B sobre A. B é menos 5. Então, menos da fórmula, menos 5, que é B sobre A, 4. Menos com menos dá mais. C é 6 e A é 4. Então, eu tenho 6 sobre 4. Voltando a essa expressão, no lugar onde eu tenho x' mais x duas linhas, que é soma, eu coloco 5 quartos. E x' vezes x duas linhas, que é o produto, eu coloco 6 quartos.
Como é uma divisão com fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 6, 24. E simplifica. Poderia ter simplificado aqui também. Cortava o 4, ficava 5 6. Tá bom? Então, eu dei mais um exemplo e respondi a dúvida que vocês tiveram no primeiro. Mais alguma pergunta? Não? Todos entenderam? Para digitar sim ou não, vocês não demoram tanto, viu? Pelo amor de Deus. Ótimo. Vitor Machado. Certo. Que bom. Então, claro que vão surgir dúvidas quando vocês estiverem resolvendo as questões, viu? Mas essas dúvidas serão também tiradas, tá bom? Vocês vão receber também a atividade já corrigida, mas sempre a gente vai estar aqui para tirar dúvidas. E qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp também, tá certo? Tchau, bom dia, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, beijo, Ananda. Tchau, Sara. Sara e a Clara, tchau. Vai dar tchau para eu poder ligar. Tchau. Beijo, a Clara.